Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos mais uma vez aqui nesse canal abençoado que fala da palavra de Deus, certo? Sempre pedindo a vocês para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam, certo? Milton Ricardo Gonçalves de Lima. Compartilhem com os colegas, com vizinhos, com familiares, colegas de trabalho, certo? Não esqueçam também de tocar o sininho, para quando surgir novos vídeos, vocês ficarem sabendo, certo? Do novo vídeo, para poder acessar, ok? Para que a palavra de Deus ela seja multiplicada para todos aqueles corações necessitados. Então hoje nós vamos ao livro de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. Que fala da ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e aparando os que os conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nesse momento, Jesus já vinha de outro local, onde ele já tinha feito um milagre, a curar o servo de um centurião. Um fato muito conhecido também na Bíblia, né? E Jesus vinha, como diz a palavra aqui, no versículo 11, ele vinha acompanhado dos seus discípulos e de uma numerosa multidão. Vinha uma numerosa multidão com Jesus. Essa multidão, com certeza, vinha alegre, elas vinham conversando com o Mestre, elas vinham sendo alimentadas espiritualmente sobre a palavra, sobre a doutrina que Jesus pregava em os lugares que ele ia. Então a multidão, ela com certeza, ela vinha alegre, ela vinha andando com Cristo. Você veja um fato interessante, que a Bíblia chama o Senhor Jesus de mestre, e ele nunca passou por uma universidade, mas era chamado de mestre. Então, Jesus, ele vinha com essa multidão ao seu lado, e se deparou com outra multidão, que fala no versículo 12, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Com certeza essa multidão que acompanhava essa viúva nesse enterro, era uma multidão que, ao contrário da multidão que seguia Jesus, era uma multidão triste, que ia acompanhando essa viúva, onde ela ia enterrar o seu filho único que tinha morrido, não é? Então essa multidão, ela ia triste, ela ia chorando, ela ia sentindo a dor dessa viúva. E com certeza era uma multidão que ela ia com os corações contritos de tristeza, diferente da multidão que vinha com Jesus, que vinha com os corações contritos de alegria. Então, meus irmãos, nesse momento, não é? Só o fato, naquela época, lá na Judéia, só o fato da mulher ser viúva, ela já era muito discriminada pela própria sociedade, né? Pelos próprios homens na época. A mulher viúva, ela era discriminada, não é? Porque quem mantinha a casa
era o homem, era o cabeça do lar. Então o homem trazia tudo para a sua casa. E a mulher, quando ela ficou viúva, ela deixou de ser sustentada pelo seu marido, ela deixou de ser protegida pelo seu marido, então ela ficou uma mulher vista, mal vista pela sociedade. Então ser viúva nessa época já não era coisa boa. Ser mulher nessa época também já não era coisa boa, porque a mulher também era discriminada. A mulher impura, quando ela estava no seu período menstrual, ela não entrava em templo de oração, porque ela era considerada impura. Ela era considerada imunda perante os homens. Então a mulher também era discriminada nessa época. Não é? Então essa mulher, ela além de ser viúva, de ter todos esses problemas na sua vida, ela tinha perdido seu filho único, como diz aqui o versículo 12. Então ela estava muito triste porque o seu filho tinha morrido. Não é? Então ela ia ali acompanhando aquele enterro, com certeza chorando, amargurada, e enterrar o seu único filho. Só que Jesus vinha e encontrou-se com essa mulher. Essa mulher, ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela teve o encontro que ela estava precisando. Ela teve o encontro que ela necessitava nesse momento. Que é o encontro que eu e você temos que ter todos os dias com o Senhor Jesus. Nós temos que ter esse encontro diariamente com Ele, para que a nossa tristeza caia por terra, para que nossos problemas caiam por terra, para que as nossas aflições caiam por terra, porque Jesus, ele tem solução para todas essas coisas na nossa vida. Como diz a palavra do Senhor, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então Ele é tudo. O homem, para ser feliz, ele não precisa ter conta bancária cheia de dinheiro, ele não precisa ter muitos imóveis, muito carro. Não, ele não precisa nada disso, porque dinheiro não dá felicidade a ninguém. Ele precisa ter Jesus no coração. Porque ao ter Jesus, ele passa a ter uma felicidade que ninguém rouba dele. É uma felicidade individual, que ninguém toma, ninguém rouba. E essa viúva, ela teve um encontro com o Mestre. Diz no versículo 13: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. O Senhor naquela hora viu o que aquela mulher estava passando. Ele soube da tristeza dela. Ele soube da aflição dela, daquele momento difícil que ela estava passando na vida. Mas por que ele disse não chores? Porque ele era a solução para aqueles problemas. Nesse momento, Jesus está dizendo a mim e a você: não chores. Deixa essa tristeza para lá. Confia em mim, Jesus está dizendo, que eu tudo farei. A palavra do Senhor diz assim: tudo que pedides ao Pai em meu nome, eu farei. Então a gente tem que confiar no Senhor Jesus, naquele que veio ao mundo para sofrer, para passar por todas as aflições e morreu na cruz por nós. E nos deu o direito de ter a salvação um dia. Um favor imerecido, porque nenhum de nós merecemos nada, muito menos a salvação. Mas Jesus nos deu esse direito ao morrer na cruz do Calvário, a derramar seu sangue puro, imaculado naquela cruz. Então, Jesus disse: não chores. E imediatamente tocou o esquife, tocou naquele caixão que levava aquela criança, que levava aquele adolescente para ser enterrado. E ao tocar no esquife, o menino se levantou. O menino ressuscitou. A Bíblia fala de 3 ressurreições que Jesus fez. A Bíblia fala na ressurreição da filha de Jairo, do Lázaro e desse jovem aqui, filho da viúva de Naim. Sentou-se o que estivera morto. Ele levantou, porque a morte, ela não aguenta o poder de Cristo. A morte, ela não suporta o poder de Jesus.
O poder de Jesus vence todas as coisas, inclusive a morte. E passou a falar. Veja a alegria que aquela multidão passou a ter naquele momento. Veja a alegria que aquela mulher passou a ter naquele momento, quando viu seu filho levantar do esquife, quando viu seu filho falar, quando viu Jesus trazer a vida de volta para aquele adolescente. E Jesus restituiu a sua mãe. O filho voltou para a mãe. O filho voltou para a mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Então Jesus é o meu profeta, Jesus é o seu profeta, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o seu Salvador. A que multidão vocês queriam participar naquele momento? Daquela multidão triste que vinha com a viúva de Naim, que vinha chorando amargamente a morte daquele adolescente? Ou você queria participar daquela multidão que vinha com Jesus? Uma multidão alegre, uma multidão que vinha com os corações cheios de alegria, cheio de bênção, cheio de esperança. A que multidão vocês queriam participar? De que multidão eu quero participar? Claro que é da multidão que vinha com Cristo. Então nós teremos sempre que entregar o nosso caminho a Jesus, andar sempre com Ele, porque Jesus tudo fará por nós. Jesus é a nossa espada, Jesus é o nosso conforto, Jesus é o nosso escudo, Jesus é tudo em nossas vidas. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Louvado seja o nome do Senhor. E fica essa mensagem para hoje, para vocês poderem meditar e olhar com mais carinho esse texto e cada vez mais estudar mais a palavra do Senhor. E até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.